Olá, boa tarde. Estamos ao vivo do plenário para a primeira edição do Jornal da Tarde. Hoje nós vamos falar sobre um projeto que está na ordem do dia do deputado Márcio Pacheco, do PSC. Ele quer criar escolas bilíngues para surdos. Deputado, tema polêmico que muitas vezes as pessoas não entendem. Pessoas que não têm surdos na família não entendem esses detalhes que são importantes. O que seria uma escola bilíngue para surdos? Primeiro, você falou da polêmica porque muito se fala sobre a questão da inclusão e da exclusão. Esse modelo de escola inclusiva, que é, na verdade, a possibilidade de dar à pessoa com deficiência, de um modo geral, a inclusão em qualquer unidade escolar. Essa é o que a gente chama de modelo de inclusão. O modelo de exclusão seria exatamente o inverso disso. Para algumas pessoas que defendem o modelo inclusivo, quando a gente prepara uma escola especializada, eles dizem, não, mas quando você tem uma escola própria para tratar da pessoa com deficiência, você está tirando a possibilidade de incluí-lo na sociedade. Então, é um debate muito intenso, que é uma parcela da sociedade que defende que uma pessoa com deficiência esteja permanentemente incluído, convivendo com todas as pessoas com ou sem deficiência, mas há uma parcela da sociedade que pensa o seguinte, que inclusão não significa necessariamente isso. Que inclusão significa que a pessoa com deficiência, no seu espaço especializado, se desenvolverá melhor para estar pronto para a sociedade e aí sim se incluir. Então, você não pode dizer que se haja um consenso nessa matéria. Quando diz respeito à questão dos surdos, é uma especialidade ainda mais, tem um requinte ainda, eu diria, ainda mais especial. Por quê? Porque a criação de escolas para a rede pública de educação bilíngue não se trata só de inclusão, se trata de linguagem. Porque quando um surdo defende a sua comunicação, ele está falando que a linguagem de Libras, ou seja, a língua brasileira de sinais, não se trata apenas da simbologia, se trata do que é para a gente, para o ouvinte, a língua portuguesa. Se trata de língua, é mais do que um conceito, é um patriotismo. Eu tenho uma língua específica, porque eu sou surdo, para mim, eu fui criado para que a língua portuguesa seja um apêndice da minha realidade. Porque na minha realidade, o português não é para mim a mesma coisa que é para você que ouve. Porque eu tenho que escrever, mas eu ouço o som dessas letras. Para o surdo foi criada uma linguagem específica, que é a língua de sinais. Por essa razão, o que defende o que a comunidade surda defende? A comunidade surda defende que ela merece ter uma escola, não uma escola especial, mas uma escola de língua especial. É diferente. Não é uma escola específica de exclusão para os surdos. Não, mas é uma escola que defenda a sua língua. Essa é a minha língua. Eu sou deficiente. Eu quero estar incluído no mundo. Eu quero estar com os ouvintes. Eu quero estar com os outros. Mas eu mereço porque eu tenho uma língua própria. Eles teriam todas as aulas na linguagem de sinais? Todas as aulas na língua de sinais. Ou seja, matemática em língua de sinais, português, ciências. É como... como é que eu vou dar um exemplo bem claro? É como se você dissesse para um americano que vem morar ao Brasil, que tem uma língua nata, que é a língua... E dizer para ele, a partir de agora você não pode mais entrar numa escola bilíngue americana, porque agora a sua língua é português. Não. Ele, lógico, guardadas as devidas proporções, quando um americano chega aqui no Brasil, ele vai dizer, eu quero estudar numa escola bilíngue, onde a minha primeira língua é a língua americana e a segunda língua a língua portuguesa. Esse é o direito de quem nasce num outro país. Como é feito hoje a educação das pessoas que são surdas? Na verdade, o que acontece? Existe algumas unidades especializadas, como o INES, por exemplo, uma unidade federal, que aí sim tem uma educação específica para o surdo, e ele estuda efetivamente com a linguagem de sinais. Algumas outras escolas particulares que também oferecem um modelo, e em algumas unidades de ensino regular, o apoio do intérprete de Libras. Existe um intérprete em cada sala? O ideal seria isso. Ou seja, o ideal para a rede pública é que para onde haja os surdos incluídos dentro da sala de aula, tem que ter um intérprete de Libras, mas ele vai interpretar a língua ordinária da sala de aula. Sim. O que eles defendem? Que é direito deles, porque eles têm uma língua própria. Eu repito, não é só uma questão da deficiência.
O que causa também uma espécie de conflito com quem defende a inclusão. Mas eu quero tirar a palavra inclusão para defender a palavra linguagem. Eles têm o direito de ter, porque eles têm a língua deles. E aí, por essa necessidade, nós, junto com a comunidade surda, criamos a possibilidade, sim, da criação de escolas, não escolas especiais, escolas bilíngues. Não pode interpretar essa escola para surdos como uma escola especial. Não é especial, é uma escola de língua. É uma escola de aprendizado no primeiro idioma deles. Qual é o primeiro idioma dos surdos? A Libras. Qual é o segundo? O português. E eles fariam toda a formação nesse tipo de escola? Nesse tipo de escola, que seria para os que querem fazer. Sim. O problema é que o Estado ainda não deu o direito para eles buscarem essa alternativa. Fica dando os apêndices, ou seja, o jeito que eu tenho para você é dar um intérprete de Libras, para você estar estudando a sua língua, não é a sua língua. Você está estudando português, como os ouvintes, e de vez em quando eu te dou uma ajudinha para estudar Libras. Eles não isso querem é garantido em todas as salas de aula ou tem pessoas que são surdas e não têm? Muitas têm que praticar o que a gente chama de oralização, o que também é um recurso muito usado por muitos surdos, que aprendem a linguagem labial, que aprendem a oralizar por uma necessidade humana, são oralizados em casa, aprendem a ver a linguagem dos pais. Isso deve ser mais um recurso para o surdo e não o único. Porque é como se você estivesse tratando o surdo, dando um favor para ele. Não, alto lá. Eu desenvolvi a minha aptidão e aprendi. Eu mereço, eu tenho uma língua e eu preciso ser respeitado porque eu tenho esse meu idioma. É o meu idioma, o seu é português, o meu é Libras. É muito interessante essa realidade. O meu idioma não é português, o meu segundo idioma é português. Por quê? Porque eu moro no Brasil. Mas se eu for para os Estados Unidos, o meu primeiro idioma continua sendo Libras. E o meu segundo ou terceiro idioma passa a ser o inglês, o francês, o espanhol. Não pode ser tratado Essas escolas seriam criadas especificamente com esses moldes? Seriam professores específicos? Exatamente. Tudo específico para eles? Tudo específico, com a Libras como primeira língua, mas o português dado como segunda língua. É como você vai para uma escola bilíngue de português e outra língua, e ele pode ofertar o serviço em dois idiomas. Agora, esse projeto vai ser votado em primeira discussão. Pode apresentar emendas também para aperfeiçoar? É um projeto polêmico nesse sentido, porque é quase você criar uma escola específica para uma modalidade de deficiência. Mas não é isso que nós estamos tratando. Nós não estamos dando uma escola especial para o deficiente. Nós estamos dando uma escola de línguas para quem tem uma língua específica. Sim. É aprendizado, é linguagem. Não tem nada a ver com um currículo escolar, não vai mudar o currículo escolar. Não é uma nova forma, as matérias não são diferentes, não se cria nada, só se cria um espaço específico para aqueles que merecem e querem estudar a sua língua. Você acredita que o debate hoje, então, à tarde no plenário, vai ser acalorado? Eu creio até que não, eu acho que existe talvez a Comissão de Educação, pela expertise que tem, e valorosíssima que tem, pode levar a discussão para essa questão. Mas por que uma escola especializada para um perfil da sociedade? Sim. Se eles são deficientes. E eu quero tirar a questão da deficiência. Não que eles não sejam, porque são e assumem que são. Mas eu quero discutir, não, eles têm direito. Eles têm uma língua prevista em lei que é só deles. E que desculpe os ouvintes, nós ouvintes, não é nossa. Eu posso até... Aliás, eu tenho uma passagem muito bacana, que minha irmã é pedagoga e, coincidentemente, é fluente em Libras. Né? Trabalha, é pedagoga e se especializou um pouco do nosso trabalho. Ela se especializou na área de pedagogia em pessoas com deficiência. Então, mas ela tem especialidade em Libras, então ela fala Libras fluentemente. Mas é a segunda língua dela, Sim. Ou a terceira língua. Não é, eu queria dizer, eu falo Libras, eu não faço um gesto, eu tenho uma língua, além ela pode botar no currículo dela. É a forma natural de se expressar, não tem outra. Por exemplo, se você fizer um currículo hoje, quantos idiomas você fala? Ela vai dizer, por exemplo, português, inglês, espanhol e Libras. Sim. É língua, não é um aprendizado, não pode ser encarado como um jeitinho de falar. Tem que ser encarado com seriedade. A pessoa vai utilizar aquilo durante toda a vida dela. Durante toda a vida, e é universal. Em alguns lugares do mundo, alguns sinais se adequam à linguagem do local, mas a Libras é uma língua. Por isso tem Libras, é língua brasileira de sinais. Você vai para os Estados Unidos, tem língua americana de sinais, e assim você... Bom,
Deputado, eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu sei que eu tenho que liberá-lo para a reunião de líderes. Os parlamentares estão reunidos agora na presidência da Alerj para uma reunião de líderes que está discutindo um projeto importante que é sobre a Fundação CCIERJ. Eles querem ampliar as atribuições da Fundação CCIERJ, garantir também que funcionários da administração estadual possam fazer esses cursos à distância, se capacitarem. Eu estou com a repórter Natália Pugliese ali no plenário e eu queria saber, Natália, tem mais alguma informação dessa reunião de líderes? Alguma novidade? Boa tarde, Potira. Nós já temos mais uma novidade, que é a inclusão do projeto que cria o programa de estágio da Assembleia Legislativa. Esse programa vai criar 250 vagas no máximo de estágio, sendo 230 delas para o nível superior e 20 para o nível médio. Para o nível superior, a bolsa era um valor de R$ 1.776 e para o nível médio, o valor é de R$ 1.188. A carga horária para esse estágio é de 20 horas semanais e ele vai ter duração máxima de 2 anos. O edital de convocação vai ser feito anualmente para o processo de seleção. A gente tem a informação também que para o nível superior, no máximo, a pessoa vai poder ingressar no programa estando cursando a partir do 5º período. Outro projeto que está na pauta de hoje é o do presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani. Esse projeto prevê que os shopping centers sejam obrigados a instalar nos estacionamentos sistemas de monitoramento através de câmeras de vídeo. Isso é para garantir a segurança dos usuários desses espaços, já que a gente sabe que recentemente houve casos de sequestros e até de assaltos nesses locais. Então, é para coibir a ação desses criminosos nesses espaços. Então, esse projeto, se for aprovado hoje em primeira discussão, precisa retornar à pauta para mais uma votação antes de ir à sanção do governador. Voltamos com você, Potira. Obrigada, Natália. Bom, em mais alguns minutos a gente deve ter a sessão aqui no plenário, porque os parlamentares continuam lá na presidência da Casa debatendo o projeto do CCIERJ e, como a Natália adiantou, o projeto dos estagiários. Logo mais às 9h30 da noite, você assiste no Jornal da Alerj todas as informações do dia. Um depoimento da CPI da violência das mulheres, que ouviu uma mulher que é vítima de violência em casa e ela está abrigada num local desconhecido do marido. Você vai ter todas as informações logo mais às 9h30 da noite e também amanhã às 2h40 da tarde nós estamos de volta aqui do plenário para falar dos projetos que serão votados e que influenciam diretamente a vida do cidadão do estado do Rio de Janeiro. Até lá, uma boa tarde para você e daqui a pouco a gente volta com a transmissão do plenário. Muito obrigada.